Enquanto trabalhava como funcionária em uma prisão abandonada, uma jovem ouviu passos estranhos ecoando por um corredor vazio. A curiosidade a impulsionou a seguir o som. O que ela viu a deixou paralisada de medo. Mas antes de continuarmos essa história, vamos fazer uma pausa para que você, leitor, compartilhe de onde nos acompanha. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre o enredo nos comentários. Marina apertava contra o peito um envelope amarelado com o carimbo oficial do Departamento de Cultura da cidade. Pelo vidro do ônibus, observava os campos que passavam em um borrão verde. A carta, já desgastada nas bordas, era sua passagem para um novo começo. Ela relera tantas vezes que quase decorara cada palavra. O convite para atuar como arquivista no projeto de transformação da antiga penitenciária do Silêncio em museu. Uma oportunidade que para uma recém-formada em História com o diploma guardado há 2 anos sem uso, parecia um sonho distante. A voz rouca do motorista anunciou a parada final, Petros. Marina estremeceu, voltando à realidade. A cidade a recebeu com um céu cinzento e um vento cortante de abril. Um lugar que outrora pulsava ao ritmo de uma fábrica e de uma prisão, agora parecia suspenso entre o passado e o presente. Prédios antigos de 5 andares dividiam espaço com fachadas modernas de redes de fast food, enquanto a Praça Central, com seu monumento a Lenin desbotado, exibia um piso recém-reformado. Ajustando a alça da bolsa no ombro, Marina consultou o endereço salvo no celular. O Café Colos, segundo lhe informaram por telefone, era o único estabelecimento decente no centro. Ao empurrar a porta pesada, foi envolvida pelo cheiro quente de pão recém-assado. Uma voz masculina a chamou pelo nome antes que pudesse se acomodar. Um homem alto de sobretudo impecável, levantou-se de uma mesa junto à janela. Seu sorriso aberto e os gestos seguros denunciavam alguém acostumado a liderar. Sou Gleb Shatalov, coordenador do projeto de restauração, apresentou-se, estendendo a mão. É um prazer tê-la em nossa equipe. Marina retribuiu o aperto firme, ainda incrédula. Confesso que não esperava ser escolhida. Meu currículo resume-se a um estágio no arquivo regional e uma monografia sobre o sistema prisional. Gleb sorriu, indicando a cadeira à sua frente. Justamente por isso você nos interessou. Este não é um projeto comum. Precisamos de pessoas que valorizem a memória histórica, mesmo quando ela carrega sombras. Enquanto uma atendente de idade avançada, que parecia fazer parte do café desde sua inauguração, se esforçava com uma máquina de café antiquada, Gleb abriu uma pasta repleta de documentos. A penitenciária do Silêncio foi construída no início do século passado, explicou, exibindo fotografias desbotadas. Funcionou até 1956, quando foi fechada e abandonada. Nos anos 1990, quase a demoliram, mas por sorte, o prédio foi tombado como patrimônio arquitetônico. Por que silêncio? Indagou Marina, analisando a imagem sombria de um edifício de 3 andares, em tijolos vermelhos com janelas estreitas como fendas. Gleb recostou-se na cadeira, esboçando um sorriso enigmático. Há 2 teorias. A oficial diz que o nome vem do regime de sigilo absoluto, já que ali eram presos principalmente dissidentes políticos. Mas a lenda local conta que entre aquelas paredes, até os criminosos mais endurecidos acabavam calados, como se o próprio edifício sugasse suas palavras. Depois de uma pausa, acrescentou em tom pragmático: na verdade, as celas eram bem isoladas acusticamente. A acústica lá é única até hoje. Terminado o café, dirigiram-se à prisão. O prédio erguia-se à beira da cidade, cercado por um terreno baldio pontuado por jovens bétulas. O muro de 3 metros coroado por arame farpado, embora envelhecido, ainda transmitia uma aura ameaçadora. A área é vigiada, mas de forma simbólica, esclareceu Gleb, destrancando um cadeado pesado. O financiamento vem do governo estadual. Turismo sombrio está em alta, sabe como é. Marina assentiu, mas um calafrio a percorreu ao cruzar o portão da prisão. Uma sensação estranha, como se dedos gelados tivessem tocado sua nuca. Estremeceu. Gleb notou e drapou seus ombros com o próprio cachecol. Dentro está ainda mais frio. O aquecimento só será ligado na próxima semana, quando as obras começarem de fato. A porta de entrada rangeu, como se saudasse os visitantes. No interior, o ar pesado misturava cheiros de umidade, poeira e algo mais antigo, quase tangível. Uma luz fraca filtrava-se pelas janelas gradeadas, projetando sombras sinuosas no chão. Este era o bloco administrativo, anunciou Gleb, cuja voz ressoou nas paredes. Seu escritório ficará no 2º andar, ao lado do antigo gabinete do diretor. O arquivo está no porão, mas organizaremos seu espaço aqui em cima para maior comodidade.
Subiram por uma escada que gemia a cada passo, amplificando o eco nos corredores vazios. Marina não conseguia se livrar da impressão de que o prédio a observava, estudando cada movimento. Ao final do corredor, Gleb abriu uma porta robusta. A sala estava repleta de armários metálicos e caixas de madeira cobertas por uma camada espessa de poeira, como se o tempo ali tivesse parado décadas atrás. Ninguém mexeu nesses documentos desde que a prisão fechou, explicou Gleb, passando o dedo por uma prateleira e deixando um rastro limpo. Nossa missão é catalogar tudo que tiver valor histórico para a exposição futura. Posso começar agora mesmo? Perguntou Marina, sentindo a emoção profissional ao ver aquele acervo intocado. Gleb riu. Seu entusiasmo é admirável, mas primeiro se instale. Reservei um quarto para você na casa da dona Nina Petrovna, a 10 minutos daqui. Comece amanhã. O horário é das 9 horas às 18 horas, mas você pode ajustar conforme sua necessidade, desde que cumpra as metas. A residência de Nina Petrovna era uma casa de 2 andares, aconchegante apesar da idade, com esquadrias de madeira entalhada e assoalho que rangia a cada passo. A anfitriã, uma senhora de cabelos brancos e olhar vivo, mostrou-lhe o quarto no 2º andar sem muitas palavras. As regras eram simples: café da manhã às 7 horas, jantar às 18 horas, e o almoço cada um providência por conta própria. Sempre a comida na geladeira, só anote o que pegar para acertarmos depois, disse ela. Depois de uma pausa, acrescentou: então você vai trabalhar no silêncio? Não é um lugar fácil. Marina confirmou com um aceno, enquanto desempacotava suas coisas. Sabe algo sobre essa prisão? O pai de Nina Petrovna havia sido guarda lá, mas evitava falar do assunto. Só mencionava que as pedras daquele lugar guardavam memórias, comentou a senhora, franzindo os lábios. Mas isso é coisa de velho, que gosta de assustar os outros. Fique à vontade. O jantar será daqui a 1 hora. Na manhã seguinte, Marina chegou ao arquivo antes do horário. Com luvas de algodão brancas, começou a examinar metodicamente as pastas com dossiês de presos. O trabalho era lento, os papéis estavam desorganizados, muitos se desintegravam ao toque. Já no final da tarde, em uma caixa esquecida no fundo da sala, encontrou uma fotografia amarelada. O preso número 1937 encarava a câmera com um olhar cheio de dignidade, quase desafiador, apesar do rosto marcado pela privação. Algo naquele olhar a imobilizou. Ao se aproximar, um arrepio lhe percorreu a espinha. O rosto lhe parecia estranhamente familiar, como uma imagem distorcida no espelho. Com dedos trêmulos virou a foto. No verso, letras desbotadas revelavam: Gradov Nikolai Andreevich, 1918. Os dedos de Marina tremiam enquanto ela folheava as páginas amareladas, onde a tinta desbotada revelava um passado que parecia resistir ao esquecimento. No canto superior direito de uma das folhas, uma anotação à mão quase ilegível chamava atenção. Ano de nascimento, cidade de Gradov, seu sobrenome. O coração bateu mais forte. A coincidência era demais para ser mera casualidade. Com as mãos úmidas de suor, ela começou a procurar freneticamente pelo prontuário do preso 1937. Encontrou-o em uma pasta à parte, marcada com a etiqueta contingente especial. Mas a decepção foi imediata. Metade das páginas havia sido arrancada, e o que restava estava coberto por grossas camadas de tinta preta, como se alguém tivesse se empenhado em apagar qualquer vestígio daqueles registros. Nos fragmentos legíveis, mencionava-se um artigo por traição à pátria, e uma série de assassinatos ocorridos em 1952. Porém os detalhes, os que realmente importavam, haviam sido meticulosamente apagados. O tempo passou sem que ela percebesse. Quando Marina finalmente fechou a pasta, já anoitecia. A escuridão se instalava além das janelas do arquivo, e o silêncio do prédio abandonado pesava sobre seus ombros. Caminhando em direção ao seu alojamento, ela descou o número do pai. A voz saiu mais firme do que ela se sentia. Pai, oi. Tudo bem? Tudo ótimo, filha. O trabalho está interessante. A resposta veio automática, mas o tom de Anton Gradov traía um cansaço que não era apenas físico. Que bom ouvir isso. Marina respirou fundo antes de continuar, tentando soar casual. Pai, nós tivemos algum parente chamado Nikolai? Um avô, bisavô, qualquer coisa assim? Do outro lado da linha, um silêncio denso. Então a voz do pai voltou, excessivamente controlada, como se cada palavra fosse medida. Por que a pergunta repentina sobre genealogia? Só encontrei uma referência a esse nome ligado ao nosso sobrenome, mentiu ela, evitando mencionar a foto ou os arquivos. Somos uma família comum, Marina. O tom agora era cortante, quase áspero. Sem segredos, sem esqueletos no armário.
E certamente nunca tivemos parentes com ele, hesitou, como se a palavra custasse a sair, passado criminal, se é isso que você está insinuando. Marina parou no meio da calçada, o ar frio da noite queimando seus pulmões. Eu não falei nada sobre passado criminal, pai. Outro silêncio. Desta vez, mais longo. Quando ele finalmente respondeu, era possível ouvir o peso de um suspiro profundo. Desculpe, filha. Foi um dia difícil. Muito trabalho. Vamos conversar no fim de semana, sim? Ele desligou antes que ela pudesse responder. Marina ficou ali, olhando para a tela apagada do celular. Seu pai, sempre franco e direto, soara assustado. Era uma nota dissonante em um homem que jamais demonstrara medo de nada. Aquilo não fazia sentido. Naquela noite, o sono demorou a vir. Ela se revirava na cama rangente, enquanto o vento batia nas janelas, arrastando consigo o eco de gotas esparsas de chuva. Quando finalmente adormeceu, os sonhos foram turbulentos. Corredores intermináveis de uma prisão, iluminados por uma luz amarelada que mal penetrava as grades das janelas. Sussurros atrás de cada porta, como se as paredes guardassem vozes que não pertenciam mais a este mundo. E então, a sensação de ser puxada por uma força invisível até uma cela marcada com o número 19. A porta se abriu devagar, e uma voz baixa, mas nítida, ecoou no escuro. Marinoca, finalmente você veio. Esperei tanto tempo. Ela acordou de repente, o coração disparado, a camisa colada ao corpo pelo suor frio. Pela fresta da cortina, o céu já clareava. Enxugando o rosto, Marina soube com uma certeza que não vinha da lógica, que voltaria ao arquivo naquela noite. Algo, ou alguém, a esperava entre aquelas páginas empoeiradas. E a resposta que procurava não estava apenas nos documentos, mas em algo muito mais profundo, algo que parecia pulsar em sua própria memória, como um eco de algo que nunca havia vivido. A luz da manhã entrava em faixas oblíquas pelas janelas sujas do arquivo. Já era o terceiro dia que Marina revirava aquelas pastas, movida por uma obsessão que ia além da curiosidade profissional. O sonho da noite anterior a perseguia, vivo demais, real demais, como se não fosse um pesadelo, mas uma lembrança emprestada, distorcida pelo tempo. Seus dedos, agora familiarizados com o toque áspero do papel envelhecido, deslizavam pelas bordas gastas das pastas. A poeira que se levantava parecia carregar consigo o fôlego daqueles que décadas antes haviam manuseado aqueles documentos, investigadores, guardas, prisioneiros. Alguns deles talvez já estivessem mortos antes mesmo de ela nascer. Mas ali, naquele ar úmido e pesado, suas presenças ganhavam uma estranha materialidade, como se o passado se recusasse a ser enterrado. Foi no fundo de um armário, atrás de um maço de relatórios burocráticos sobre despesas da prisão, que ela encontrou uma pasta fina com a etiqueta ultra secreto, guardar separadamente acesso restrito. As páginas amareladas continham protocolos de interrogatórios e fotografias de cenas de crime. O texto seco e oficial se transformava, linha após linha, em um retrato de horror. No inverno de 1952, a cidade havia sido palco de 5 assassinatos. Todas as vítimas eram engenheiros ou gerentes de nível médio de uma fábrica local, vinculada à indústria de defesa. Os detalhes faziam o estômago de Marina se revirar. Cada garganta havia sido cortada com um único golpe preciso. E nas paredes dos cômodos onde os corpos eram encontrados, o assassino deixava desenhos feitos com o sangue das vítimas. As fotos anexadas aos relatórios mostravam aquelas figuras, traços simples que se entrelaçavam, formando silhuetas humanas como que dançando em torno de símbolos desconhecidos. Um laudo pericial observava que aqueles símbolos tinham semelhança com marcas antigas de advertência. No documento de acusação lia-se: Gradov Nikolai Andreevich, funcionário do clube da fábrica, artista decorador, acusado de 5 homicídios dolosos. Motivação: atividades antissoviéticas, com a intenção de sabotar a capacidade defensiva do Estado mediante a eliminação de especialistas-chave. Marina recostou-se na cadeira de madeira que rangeu sob seu peso. O coração batia tão forte que ela sentia o pulso na garganta. Seu quase homônimo, talvez um avô, um tio-avô, era um assassino em série. Mas havia algo naqueles registros que não se encadeava, uma peça que faltava no quebra-cabeça. Por que um artista escolheria aquele método para minar a segurança nacional? Por que deixar desenhos nas paredes? E acima de tudo, por que tantas páginas haviam sido censuradas? O relógio na parede marcou 17 horas, depois 18 horas. Os ruídos dos operários que faziam reparos no prédio administrativo cessaram havia horas. Marina acendeu a luminária sobre a mesa, o único ponto de luz na sala que escurecia rapidamente. Ela deveria ter ido embora há muito tempo, mas não conseguia se afastar daqueles papéis.
Eram quase 20 horas quando ouviu aquilo. Passos, lentos, medidos, pesados, vinham do corredor do lado de fora da porta do arquivo. Passos masculinos, deliberados. O coração de Marina pulou uma batida. O guarda noturno costumava fazer rondas, mas nunca subia ao segundo andar naquela hora. E Gleb, o único outro funcionário que ainda poderia estar por perto, havia viajado para a capital regional 2 dias antes. Os passos pararam bem em frente à porta. Depois continuaram em direção à ala oeste, onde ficavam as celas de regime especial. Ela sabia que o mais sensato seria permanecer onde estava, ligar para a segurança, esperar. Mas uma mistura de coragem desesperada e uma curiosidade que beirava o masoquismo, a fez se levantar. O corredor estava vazio, iluminado apenas por uma lâmpada de emergência que projetava sombras distorcidas nas paredes. Marina pegou o celular, acendeu a lanterna. O feixe de luz revelou o chão empoeirado, onde se destacavam marcas úmidas, como se alguém tivesse passado por ali com sapatos molhados. Ela seguiu os rastros. Eles a levaram até uma porta de metal enferrujada com a placa Bloco 3. Aquela parte da prisão ainda não havia sido incluída na reforma, e Gleb a advertira sobre os riscos. O teto estava prestes a desabar, as estruturas estavam podres. A porta estava entreaberta. Do outro lado, um corredor mais estreito, ladeado por celas. O ar era diferente ali, denso, com um cheiro acre que lembrava ferro oxidado. Sangue. No fundo, um som. Não eram passos, mas um arrastar, como se algo pesado estivesse sendo arrastado contra a parede. O medo gelou sua espinha, mas seus pés continuaram a se mover, como se puxados por um imã invisível. Terceira cela à direita. A porta estava escancarada. O som vinha de lá. O espaço era pequeno, com teto baixo e uma única janela gradeada perto do topo. As paredes, outrora pintadas de um verde militar desbotado, agora exibiam manchas de tinta descascada. E através daquelas falhas, algo emergia, algo que fez o ar pesar em seus pulmões. Um desenho, feito diretamente na argamassa, com algo escuro que poderia ser carvão ou sangue seco. As linhas formavam contornos humanos, distorcidos, como se as figuras estivessem presas em um movimento eterno. E no centro, os mesmos símbolos que ela vira nas fotos dos crimes de 1952. As mãos de Marina tremeram. A lanterna do celular vacilou, projetando sombras dançantes sobre as paredes. Então ela ouviu a voz. Baixa, rouca, familiar. Você finalmente veio, Marinoca. As figuras se contorciam em poses antinaturais, como se tivessem sido congeladas em meio a um grito silencioso. Os símbolos, iguais aos das fotos dos crimes, não eram apenas marcas aleatórias. Havia algo mais neles. Não uma ameaça, mas um aviso. Como se o artista tivesse tentado transmitir uma mensagem cifrada naquelas linhas, um código que só esperava ser decifrado. Marina aproximou-se, quase encostando a palma na parede úmida. Um frio cortante emanava da argamassa, penetrando seus ossos. Quando seus dedos roçaram o desenho, jurou sentir a superfície estremecer, como se a própria parede retivesse uma respiração antiga. Foi então que uma lufada de vento gelado irrompeu na cela, apesar da janela estar hermeticamente fechada. A porta bateu com estrondo, mergulhando o espaço na escuridão. A lanterna do celular piscou e apagou. Um segundo de breu absoluto. E de repente o desenho ardeu. Uma luminescência pálida como fósforo sob a água, revelou cada traço oculto sob décadas de tinta descascada. Agora Marina via a cena completa. Não a versão oficial das fotos, mas algo muito pior. A vítima ajoelhada diante de um homem fardado. Ao lado, outra figura, faca erguida prestes a desferir o golpe. Não era medo animal que a paralisava, mas um terror ancestral, a certeza de que algo impossível havia sido testemunhado. O ar em seus pulmões espessou, transformando-se em gelo. Foi então que ouviu o sussurro, tão baixo que mal ultrapassava o limite da audição. Encontre a verdade. Eles sabem, mas se calam. As paredes lembram. A porta se abriu de repente, inundando a cela com a luz amarelada do corredor. Na entrada imóvel estava Gleb Shatalov. O que você está fazendo aqui, Marina? Sua voz soava preocupada, mas havia algo mais por trás, uma tensão calculada, quase imperceptível. Ela tentou controlar o tremor nas mãos. Eu ouvi passos. Pensei que fosse você. Acabei de chegar da cidade, respondeu ele, adentrando a cela com um movimento lento, quase felino. Seus olhos percorreram as paredes, detendo-se no desenho iluminado. Não demonstrou surpresa. Você deve estar imaginando coisas. Edifícios antigos têm esses truques. Chegou mais perto.
Marina captou o cheiro de sua colônia, fresco e artificial, um contraste grotesco com o mofo da cela. Gleb estava demasiado calmo para alguém que acabará de encontrar uma colega em uma área restrita à noite. Não é seguro trabalhar sozinha aqui após o expediente, disse ele, segurando-a gentilmente pelo cotovelo e guiando-a para a saída. Sua voz era suave, mas as palavras soavam como uma ordem. Nestes muros, às vezes acordam segredos antigos. Nem todos devem ser perturbados. Algo em seu tom acendeu um alarme em Marina. Não era preocupação. Era um aviso. No caminho, Gleb fez questão de passarem pelo arquivo. Dete-se ali por um instante, tempo suficiente para que Marina visse, com o canto do olho, como ele retirou discretamente alguns documentos da pasta que ela havia examinado pela manhã. Os mesmos papéis que mencionavam o caso de 1952, e os guardou no bolso interno do paletó. Amanhã instalaremos câmeras de vigilância, anunciou, trancando a porta do arquivo com um estalo seco. Pela sua segurança. 1953. Os corredores da prisão eram iluminados por lâmpadas esparsas, que projetavam sombras deformadas nas paredes de pedra. O jovem guarda Valentin Krylov conduzia o prisioneiro número 1937 de volta à cela, após mais um interrogatório. Seus passos ecoavam no chão de pedra, criando a ilusão de que um terceiro seguia. Nikolai Gradov estava esquelético. As maçãs do rosto, outrora proeminentes, agora se destacavam como lâminas sob a pele pálida. Os olhos, embora fundos, mantinham uma clareza perturbadora. As mãos, aquelas mesmas mãos que já haviam criado pinturas admiradas, estavam marcadas pelas algemas, cicatrizes frescas sobrepostas a cicatrizes antigas. Me transferem amanhã, murmurou ele quando chegaram a um trecho deserto do corredor. Dizem que é para Moscou. Interrogatório especial. Valentin diminuiu o passo. Sabia o que isso significava. Ninguém voltava de um interrogatório especial. Eu fiz tudo o que pude, sussurrou, a voz rouca. Tentei enviar seus desenhos para a administração regional, mas eles desapareceram. Nikolai soltou uma risada amarga, sem alegria. Eu não os matei, Valentin. Você sabe disso. O guarda assentiu em silêncio, apertando com força o cabo do cacetete até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu sei. Mas aqui isso não importa. Pararam diante da cela 19. Valentin olhou ao redor antes de tirar rápido um papel dobrado do bolso. Esconde isto. Sua voz era um fio de som. É o mapa do segundo andar, onde ficam os arquivos pessoais. Se conseguir sair daqui, lá estão as provas. Documentos com a assinatura do verdadeiro assassino. Nikolai pegou o papel. Por um instante seus olhos brilharam com uma centelha de esperança, mas ela se apagou tão rápido quanto surgira. Não vou sair, disse simples. Mas alguém, um dia, encontrará a verdade. Seu olhar percorreu as paredes. Estas paredes lembram Valentin. E um dia, elas falarão. A porta da cela se fechou com um rangido metálico. Valentin ficou ali imóvel, como se escutasse o silêncio. Por um momento teve a sensação de que o próprio prédio absorvia aquelas palavras, guardando-as em suas entranhas de concreto e dor. A noite após o encontro com Gleb foi uma tortura. Marina mal dormiu, atormentada por fragmentos de sonhos nos quais o rosto do prisioneiro 1937 se fundia ao seu próprio reflexo no espelho. Aqueles mesmos olhos. A mesma curva nas sobrancelhas. Era inegável. O homem nos arquivos era seu avô. Ao amanhecer, a decisão estava tomada. Se Gleb havia escondido documentos, era porque eles continham algo explosivo, algo capaz de reescrever a história de um crime enterrado há 6 décadas. Chegou ao arquivo mais cedo que o habitual. O sol da manhã tingia as paredes da prisão de um vermelho sinistro, como sangue diluído. O silêncio do prédio ainda não havia sido quebrado pelos ruídos do dia, e a solidão pesava sobre seus ombros. Metódica, Marina revistou as estantes, puxou gavetas, percorreu as paredes com os nós dos dedos, como se buscasse uma veia oculta. Tem que haver um esconderijo, repetia sua intuição. Valentin Krylov, o guarda que duvidara da culpa de seu avô, não teria deixado tudo ao acaso. As horas passaram. A poeira irritava seus olhos, os dedos doíam. Quando a esperança já quase se esvaía, notou uma fissura quase imperceptível atrás de um armário maciço. Empurrando com o ombro, revelou uma pequena cavidade, disfarçada como uma rachadura natural na alvenaria. Seu coração batia na garganta quando enfiou a mão no vazio empoeirado. Os dedos tocaram algo sólido, embrulhado em um pano engordurado. Um embrulho não maior que um livro. Com cuidado reverencial desdobrou o tecido. Dentro, uma caderneta de capa desgastada com as palavras diário. V. Krylov.
De 1950 a 1953 escritas a tinta desbotada na primeira página. Sentada em um canto remoto do arquivo, começou a ler. As palavras a transportaram para outro tempo, outra vida. 5 de setembro de 1950. Primeiro dia no cargo. A prisão do silêncio. Um lugar com reputação. Os veteranos dizem que ninguém sai daqui intacto, nem presos, nem funcionários. Todos ficamos para sempre, só em lados diferentes das grades. Talvez tenham razão. 15 de outubro de 1950. Designado para o bloco de regime especial. Os políticos são quietos, ao contrário dos criminosos comuns. Mas seus olhares, pesados. Especialmente o de um artista. Dizem que fazia cartazes de propaganda para o comitê regional, até ser preso pela Lei 58. Nos olhos dele não há medo nem ódio. Só cansaço. E algo mais. Uma espécie de resignação. Como se soubesse que tudo terminaria assim. 3 de dezembro de 1950. Vi o artista desenhando na parede da cela hoje. Ia ter que relatar, mas não fiz. O desenho não era obscenidade como faziam outros. Era a nossa igreja velha, a que fica além da cidade, tão precisa que parecia que ele a via através da janela da cela. O que mais impressionava não era a precisão dos traços, embora a igreja parecesse viva naquelas linhas, mas o fato de que a janela da cela, estreita e alta, mal deixava entrar luz, e ainda assim abria para o lado oposto do prédio. As páginas do diário revelavam um estranho vínculo se formando entre o guarda e o prisioneiro. Valentin Krylov, inicialmente um funcionário zeloso, começava a questionar a justiça do sistema que servia, até que as anotações mudavam de tom. Surgiam menções a uma onda de assassinatos que abalara a cidade. 28 de janeiro de 1952. Outro crime. O terceiro em um mês. A cidade sussurra, o comando entra em pânico. Nenhum rastro, nenhuma pista. Ontem trouxeram o artista para interrogatório. Transferiram-no da cela comum para o isolamento. Será que realmente acreditam que foi ele? Absurdo. 2 de fevereiro de 1952. Ouvi Chatalov conversando com o diretor da prisão. Já decidiram. O culpado é o artista. Sem provas, mas com ordens de cima. O caso precisa ser encerrado. Chatalov disse textualmente, ele já estava na lista. Um inimigo do povo a menos, um a mais. Qual a diferença? Sinto náuseas ao pensar que faço parte disso. Marina fechou o diário, os dedos trêmulos pressionando a capa desgastada. As lágrimas de Nina escorriam em silêncio, não eram soluços altos, mas o choro contido de quem encosta no abismo da injustiça. Ela sentia fisicamente a dor daqueles homens, do avô que nunca conheceu, do jovem guarda dilacerado entre o dever e a consciência. Seus punhos se fechavam, impotentes diante da monstruosidade que ecoava através das décadas. O sol já inundava o arquivo com uma luz dourada quando ela terminou a leitura. As últimas anotações eram febris, apressadas. 15 de março de 1953. Stalin morreu. Todos estão perdidos. Fala-se em anistia para os políticos. Talvez haja esperança para Gradov, mas Chatalov apostou demais na culpa do artista. Não permitirá que o caso seja reaberto. 4 de abril de 1953. Gradov foi transferido. Dizem que para Moscou, mas sei o que isso significa. Ele também sabe. Entregou-me seus últimos desenhos e pediu que os guardasse. Para minha neta, disse. Não a verei, mas ela virá. Virá buscar a verdade. Delírio de um homem à beira da morte ou profecia? Nestes muros, a linha entre loucura e clarividência se desvanece. A última entrada se interrompia no meio da frase. O que aconteceu com Valentin Krylov? Envelheceu em silêncio, ou compartilhou o destino de tantos que sabiam demais? Marina guardou o diário na bolsa e voltou para a casa de Nina Petrovna. Precisava de internet e de informações. Com o notebook nas mãos, mergulhou na busca por vestígios do avô. Nos arquivos digitais do Museu Regional, encontrava apenas notas secas. Exposição de Jovens Artistas, 1948. Destaque para as obras de Gradov. Decoração da Casa da Cultura confiada ao talentoso artista N. Gradov, 1950. Artista N. Gradov desaparecido desde 1950. Milícia investiga. A última notícia vinha com uma foto. Um homem jovem de olhar atento e cabeça levemente inclinada. Não havia dúvidas. Era ele. O prisioneiro 1937. Nos fóruns genealógicos mais fragmentos, Gradov estudará em uma escola de artes antes da guerra, lutar em toda a Grande Guerra Patriótica, fora ferido em Königsberg. Ao voltar, trabalhou como cenógrafo em uma fábrica e dava aulas de desenho na escola local.
Casado sem filhas, dizia um registro. Sua esposa, Svetlova Helena Petrovna, morrera em 1944. Um filho menino sobreviveu. Criado pela irmã de Helena, o coração de Marina falhou uma batida. Seu pai. Aquele menino era seu pai. Mas por que ele nunca lhe falará do verdadeiro avô? Por que escondera tudo? Uma batida na porta a tirou dos pensamentos. No limiar, uma mulher idosa, cabelos grises bem penteados, olhos castanhos agudos atrás de óculos severos. Você é Marina Gradova? Perguntou sem rodeios. Sou Ekaterina Ilinskaya. Trabalhei na biblioteca municipal. Nina Petrovna disse que você se interessa pela história da prisão do silêncio. Havia algo em sua postura, a calma segurança de quem trata o conhecimento como ferramenta, não como enfeite. Sim, estou organizando um arquivo para um futuro museu, respondeu Marina, cautelosa. Ekaterina esboçou um sorriso quase imperceptível. Não só por isso, imagino. Conheci seu pai. E sei algumas coisas sobre seu avô também. Marina congelou, dividida entre a desconfiança e a necessidade de respostas. Mas havia nos olhos daquela mulher uma resolução serena, um eco de dor antiga, que a fez recuar, convidando-a a entrar. Sentaram-se à pequena mesa junto à janela. Os galhos de uma macieira antiga batiam no vidro, como se apressassem a narrativa. Seu avô era um artista extraordinário, começou Ekaterina, tocando levemente a xícara de chá. Não daqueles que buscam glória. Ele desenhava a vida como ela era, sem retoques. E isso em uma época em que só se exigiam imagens polidas do realismo socialista. Fez uma pausa, como se organizasse as memórias. Meu pai trabalhava na mesma fábrica como engenheiro. Morreu em um acidente no setor em 1951. Versão oficial, descuido. Mas uma semana antes ele contou à minha mãe que descobrira graves violações de segurança e planejava denunciar ao ministério. Marina inclinou-se para a frente. Você acha que foi? Não acho. Sei, cortou Ekaterina. Anos depois, já trabalhando nos arquivos do FSB, vi documentos. Não foi acidente. E seu avô, de alguma forma, soube disso. Soube e começou a registrar. Registrar. Desenhar. Marina lembrou-se dos esboços na parede da cela, emergindo através das camadas de tinta, e um arrepio lhe subiu pela espinha. E os assassinatos? Perguntou, já pressentindo a resposta. Ekaterina sorriu com amargura. Uma coincidência conveniente, não é? Uma série de mortes de engenheiros da fábrica. E eis que aparece um culpado perfeito, um artista com passado político já fichado. Caso encerrado, testemunha incômoda eliminada. Solução ideal. Para quem? Os olhos de Ekaterina escureceram. Para Ivan Chatalov, chefe do NKVD local, supervisor da produção de defesa na fábrica. E se não me engano, avô do seu atual patrão. Marina sentiu o sangue gelar. Gleb Chatalov. Seu comportamento estranho, a insistência para que ela não demorasse nos arquivos, a retirada de documentos. Tudo se encadeava em um quadro sinistro. Por que me contar isso? Sussurrou. Ekaterina levantou-se, aproximando-se da janela. Sua silhueta curvada contra a luz parecia um fantasma de outra era. Porque o passado não morre, Marina. Não é sequer passado. Ele vive em nós, em nossas escolhas, nas paredes desta cidade. E às vezes é preciso coragem para encará-lo. 1952. Fábrica da Revolução de Outubro. Nikolai Gradov demorou-se no clube da fábrica até tarde. Amanhã haveria uma assembleia solene em... O dia 22 de fevereiro de 1952 ficou marcado na memória de Valentin Krylov como o momento em que a sombra da conspiração se tornou tangível. O chefe do bloco de regime especial reuniu todos os guardas em uma sala úmida, onde o cheiro de mofo se misturava ao odor metálico das grades. O ar era pesado, carregado de algo mais que a rotina carcerária. Ordem especial para o prisioneiro número 1937, anunciou o chefe Chernov, batendo o punho fechado na mesa. Sua voz, normalmente áspera, soava como uma lâmina sobre pedra. Nenhum contato com outros detentos. Nenhuma visita, nenhuma correspondência. Nem mesmo lápis ou papel. Nada que possa servir como instrumento. Krylov sentiu um calafrio percorrer a espinha. Aquela não era uma precaução comum. Ele sabe demais, completou Chernov, fixando os olhos em cada um dos presentes, como se quisesse gravar a advertência em suas mentes. E não pode sair daqui, nem vivo nem morto. Mas o que ele sabe, camarada-chefe? Krylov não pôde conter a pergunta. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso. Chernov virou-se lentamente, e seus olhos frios como o aço das celas, cravaram-se nos de Krylov. Curiosidade é um luxo que não podemos nos dar, soldado. Execute a ordem.
3 de março de 1952. A visita de Ivan Shatalov à prisão foi um evento tão incomum quanto um eclipse em pleno dia. O diretor do departamento regional não costumava descer até aquelas instalações secundárias, muito menos se interessar por um prisioneiro comum. Mas o número 1937 claramente não era comum. Krylov estava de guarda à porta da cela quando Shatalov entrou. Não houve gritos nem ameaças. Apenas uma conversa em tom baixo, quase amigável, como se os dois homens discutissem o clima ou a colheita do ano. Mas as palavras que escaparam pela fresta da porta gelaram o sangue de Krylov. Você tem uma escolha, Gradov, disse Shatalov com uma calma que parecia ensaiada. Assine a confissão e sua vida será poupada. Recuse e, bem, as consequências serão trágicas. Não apenas para você. Uma pausa. Então, a voz de Nikolai Gradov, rouca, mas firme. Não levarei a culpa pelos crimes de outros. Crimes? Shatalov riu, um som seco, sem alegria. Você está falando de acidentes de trabalho, artista. Infelizes coincidências. Coincidências que você ordenou encobrir, retrucou Gradov. Mas a verdade sempre vem à tona. Shatalov abaixou a voz e Krylov teve que se inclinar para ouvir. A verdade, Gradov, é que ninguém mais estará vivo para buscá-la. Seu filho, por exemplo, outra pausa calculada. Ele nunca saberá que tipo de homem foi seu pai. Eu me certificarei disso. Krylov recuou um passo, como se as palavras fossem um golpe físico. Ameaçar uma criança? Aquilo ultrapassava todos os limites, mesmo para um homem como Shatalov. 10 de abril de 1952. As dúvidas que antes coçavam como espinhos sob a pele de Krylov agora ardiam como ferro em brasa. O quinto assassinato, o engenheiro Sokolov, encontrado com a garganta cortada nos fundos da fábrica, foi a gota d'água. Não faz sentido, murmurou para si mesmo, enquanto revisava os registros da prisão. Gradov está trancado há semanas. Sob vigilância constante. Como poderia matar alguém do lado de fora? Ele levou suas suspeitas a Chernov, esperançoso de que, pelo menos em privado, o chefe admitiria a inconsistência. Mas a resposta foi um olhar gélido e uma advertência. Seu trabalho é vigiar, Krylov. Não pensar. Chernov aproximou-se, baixando a voz até um rosnado. Quer dividir a cela com ele? Por que é para lá que você está indo? Krylov engoliu em seco. Não queria isso. Mas também não podia ignorar o que via. 25 de maio de 1952. O pedaço de jornal estava amassado, quase desfeito entre os dedos de Krylov. Ele o encontrou escondido sob o colchão de Gradov durante a revista rotineira, um descuido, ou talvez uma mensagem deliberada. Nas margens, escritas a lápis com letras trêmulas, as palavras: procure por Shatalov. Ele esteve em cada cena do crime. Krylov sentiu o estômago revirar. Shatalov? O homem que assinava ordens e apertava mãos em recepções oficiais? O mesmo que semanas antes oferecerá a Gradov um acordo com um sorriso no rosto? Ele escondeu o papel no forro do sapato, prometendo a si mesmo queimá-lo ao anoitecer. Mas as palavras já estavam gravadas em sua memória, como tinta indelével. Não pode ser, pensou, enquanto observava o pátio da prisão através da grade suja. Ninguém é capaz de tanto. Mas então se lembrou do sorriso de Shatalov, daquela calma perturbadora. E soube com uma certeza que o enojou que sim, alguns eram. 13 de junho de 1952. A data estava gravada na memória de Marina como uma cicatriz. Gradov adoecera e febre alta, tosse com sangue. Pedia um médico, mas só um enfermeiro apareceu, espiando-o do batente da porta com desdém. Simulação, diagnosticou sem sequer se aproximar. Deem mais água a ele. Já vi muitos fingidos, mas Gradov não é um deles. As palavras do homem, registradas no diário de Krylov, soavam como um veredicto. O prisioneiro definhava diante dos olhos, consumido por algo mais profundo que a doença. As últimas anotações eram febris, a letra trêmula, como se a mão que as traçava lutasse contra o próprio corpo. Em 30 de junho, Gradov pediu a Krylov papel e lápis. Preciso deixar um testemunho para meu filho. Para o futuro, sussurrou, os olhos ardendo em uma mistura de medo e determinação. Se descobrirem, será o tribunal. Krylov hesitou. Ajudar um condenado à morte era arriscar-se a compartilhar seu destino. Mas como recusar um homem à beira do abismo? O diário terminava ali, as páginas seguintes arrancadas com violência. O que aconteceu depois? O que foi feito de Nikolai Gradov? E de Valentin Krylov, o guardião silencioso daqueles segredos? Marina sabia que as respostas, se existissem, estariam enterradas no mesmo lugar onde tudo começou, a Câmara 19, no coração da prisão do silêncio.
Mas antes de enfrentar aquele labirinto de sombras, decidiu seguir uma pista deixada por Ekaterina Ilinskaya. No Museu Regional podem haver documentos sobre a fábrica, dissera a velha arquivista. Era um fio tênue, mas Marina aprendeu a não ignorar nem mesmo os sussurros do passado. O museu ocupava um antigo casarão de comerciante no centro da cidade, suas paredes descascadas guardando memórias de um tempo em que o lugar respirava opulência. A funcionária, uma senhora de cabelos grisalhos presos em um coque severo, olhou para Marina com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Visitantes são raros por aqui, admitiu, como se a presença da jovem fosse uma intrusão em um ritual solitário. Procuro informações sobre a fábrica da Revolução de Outubro, explicou Marina, forçando um tom neutro. Especialmente sobre os primeiros anos da década de 1950. A mulher balançou a cabeça, os lábios apertados. A história que contamos aqui é de glórias, moça. Não de, hesitou, procurando a palavra certa, desventuras. Levada a contragosto para a sala da história industrial, Marina deparou-se com um altar de propagandas, fotografias de operários sorridentes, amostras de produtos envelhecidos, diplomas de heróis do trabalho socialista. Nada sobre acidentes. Nada sobre vidas ceifadas. E os registros de incidentes na fábrica, insistiu. A funcionária ergueu as sobrancelhas, ofendida. Este é um museu respeitável. Nós celebramos os feitos, não. A voz baixou, quase um murmúrio, as falhas. Mas quando Marina mencionou o arquivo de jornais, a mulher apontou, resignada, para uma porta no fundo do salão. Lá estão as edições antigas. Mas aviso, estão em péssimo estado. O cômodo sem janelas cheirava a mofo e esquecimento. Pilhas de pastas cobertas de poeira amontoavam-se nas prateleiras, como lápides de um cemitério de papéis. Marina começou a folhear as edições do Estandarte do Trabalho, o jornal local, a partir de 1950. Manchetes ufanistas saltavam às vistas. Plano superado em 120%. Operários do SEC 3 batem recorde de produção. A fábrica avança rumo ao comunismo. Mas entre as páginas do exemplar de 15 de março de 1951, algo chamou sua atenção, um recorte amarelado de um jornal regional. Uma pequena nota quase perdida no mar de propagandas anunciava grave acidente na fábrica da Revolução de Outubro com vítimas fatais. A comissão oficial atribuíra a tragédia a violações das normas de segurança pela direção do setor 3. Mas alguns recortes semelhantes surgiram em edições seguintes, sempre breves, sempre vagos, como se as palavras tivessem sido medidas para não revelar demais. Nenhum nome, nenhum número exato de mortos. Só a confirmação gelada de que aquelas paredes haviam visto muito mais do que glórias. Encontrou algo interessante? Marina estremeceu. Na porta, imóvel como uma sombra, estava Gleb Chatalov. Trajava seu habitual terno impecável, o sorriso polido no lugar. Mas seus olhos, aqueles olhos cinzentos e calculistas, traíam uma tensão que não existia antes. Havia algo de predatório em sua postura, como se ela fosse uma presa que, sem querer, havia se aproximado demais do território dele. Você está me seguindo? Perguntou Marina, fechando a pasta com um gesto brusco. O som ecoou no pequeno cômodo. Gleb riu, um som seco, sem alegria. Nina Petrovna mencionou que você veio ao museu. Pensei que poderia precisar de ajuda. Aproximou-se, os passos medidos, e lançou um olhar rápido sobre os jornais abertos. Acidente na fábrica, 1951, leu em voz baixa. Sua voz endureceu. Por que isso, Marina? Seu trabalho é o arquivo da prisão para o museu. Não, fez uma pausa deliberada. Essas escavações. A história desta cidade está entrelaçada com a da fábrica e da prisão, rebateu ela, mantendo o tom firme apesar do nó que se formava em sua garganta. Quero entender o quadro completo. O quadro completo. Gleb apoiou as mãos na mesa, inclinando-se tão perto que Marina sentiu o cheiro de seu perfume, algo amadeirado, caro, quase sufocante. Ouça-me com atenção, disse, a voz um sussurro áspero. Toda cidade tem páginas que é melhor não virar. Por que revólver essa lama? Finalmente temos uma chance de progresso graças ao museu. Turistas virão ver a velha prisão, deixarão dinheiro aqui. Empregos, impostos, futuro. Seus dedos bateram levemente na madeira como um juiz dando uma sentença. Você quer destruir tudo isso em nome de uma justiça histórica? Justiça não é parcial, respondeu Marina, as palavras saindo lentas, mas firmes como pedra. Ou existe, ou não existe. Por um instante ficaram assim, enfrentando-se em silêncio. Ele com a máscara de cortesia rachando para revelar a irritação por baixo, ela, com a certeza crescente de que havia tocado em algo que ele desejava manter enterrado.
Finalmente Gleb endireitou-se, ajustando as lapelas do paletó com um gesto meticuloso. Todos queremos o melhor para esta cidade, Marina disse, agora com uma calma estudada. Apenas discordamos sobre o que isso significa. Fez uma pausa, os olhos fixos nela. Concentre-se em sua tarefa. Se tiver dúvidas sobre a fábrica, venha a mim. Sou filho desta terra. Sei mais do que esses papéis podres podem lhe contar. Saiu sem se despedir, deixando para trás um vazio opressivo. Marina juntou suas anotações às pressas e apressou-se em direção à saída. Do lado de fora, ao dobrar a esquina, viu Gleb, parado do outro lado da rua, observando a entrada do museu com uma atenção que não era casual. Ele sabe, pensou, o coração acelerado. Ou pelo menos suspeita. À noite, apesar dos avisos, ou talvez por causa deles, Marina voltou à prisão. O guarda aposentado, um homem de rosto sulcado como um mapa antigo, mal piscou ao vê-la. Trabalhando até tarde, moça? Perguntou, destrancando os portões com um rangido de ferrugem. Louvável. Só não se atrase além da meia-noite. Preciso levar o cachorro para passear. Marina anuiu, apressando-se pelo pátio escuro. Na bolsa, levava o diário de Krilós, uma lanterna e um caderno de anotações. Sabia que Gleb havia viajado para uma reunião na região, problemas com o financiamento do museu, dissera ele a todos com um sorriso. Era sua chance. A prisão do silêncio à noite era um ser diferente. Os corredores, mudos durante o dia, agora respiravam. Rangidos de madeira, sussurros nas paredes, o eco distante de metal sendo arrastado. Marina já não se assustava com aqueles sons. Pelo contrário, parecia ouvi-los com uma espécie de expectativa, como se fossem vozes de um coro invisível guiando-a. Sabia exatamente para onde ir. A Câmara 19, onde seu avô fora mantido, ficava na ala oeste, segundo andar. A porta do bloco de segurança máxima estava entreaberta. Provavelmente Gleb esquecera de trancá-la após sua última visita. O corredor estreito, com celas de ambos os lados, era iluminado apenas pelas lâmpadas de emergência, cuja luz amarelada projetava sombras alongadas nas paredes descascadas. Marina contou as portas em voz baixa, 13, 14, 19. Ali estava. A porta da cela estava semiaberta, como se alguém, ou algo, a tivesse deixado assim para recebê-la. Dentro, o mesmo cenário de antes. Teto baixo, uma janela minúscula próxima ao alto, paredes descamando em placas de tinta verde suja. Acendeu a lanterna dirigindo o feixe para o local onde, na última vez, vislumbrou o desenho emergindo da parede. Agora, era apenas uma mancha mais escura, quase imperceptível. Eu sei que você esteve aqui, vovô murmurou, a voz soando estranha no silêncio espesso. Sei que não matou aquelas pessoas. Vim buscar a verdade. O que esperava? Um sinal? Uma resposta? Era tolice, claro. E no entanto, algo dentro dela insistia em acreditar que não estava sozinha. Passou os dedos pela parede, sentindo a aspereza do reboco antigo. De repente, a superfície sob sua mão mudou. Não era mais fria e inerte, estava morna, quase pulsante, como pele viva. Nesse momento, a luz da lanterna começou a piscar, até apagar de vez. Mas a escuridão não foi absoluta. Um brilho fantasmagórico surgiu da parede, tênue a princípio, depois ganhando forma. Não era um único desenho. Era uma sequência. Não eram imagens soltas, eram fragmentos de uma narrativa silenciosa, unidos como as peças de um quebra-cabeça trágico. A fábrica com seus operários curvados sobre as máquinas, os rostos marcados pela exaustão. Uma viga rachada no teto prestes a desabar. Um corpo coberto por lona, abandonado como lixo industrial. Um oficial do NKVD, com um uniforme impecável e o olhar impiedoso, apontando ordens com gestos secos. Testemunhas com os olhos arregalados de terror, as bocas abertas em gritos que ninguém jamais ouviu. Cada traço havia sido feito com mão firme, apesar da pressa e da escassez de recursos. Marina não conseguia desviar o olhar. Aqueles desenhos não eram apenas ilustrações. Eram um depoimento mudo, uma denúncia gravada nas paredes da prisão. Uma história de crime, de ocultação de provas, de falsificações que apodreceram nos arquivos oficiais. Mas foi a última imagem que a transpassou como uma lâmina. Um homem em roupas de prisioneiro, sentado na estreita cama de uma cela. À sua frente, uma criança. Um menino de 8 anos, talvez menos, com olhos sérios demais para a idade e um queixo teimoso que desafiava o mundo. Pai, compreendeu Marina em um clarão. Meu pai e meu avô. Um encontro que nunca aconteceu na vida real, mas que existira, ardente e doloroso, no coração daquele artista encurralado. Vovô, sussurrou, e a voz quebrou-se como vidro. É você? Você quer que eu saiba a verdade? O brilho na parede intensificou-se.
As imagens pareciam ganhar vida, tremeluzindo como chamas sob o vento. E então, do nada e de todo lugar ao mesmo tempo, um murmúrio tão tênue que poderia ser apenas o eco de sua própria respiração. Encontre meus desenhos. Os verdadeiros. Eles estão escondidos onde a vida encontra a morte. Onde? Exalou Marina, as unhas cravando-se nas palmas das mãos. Onde eu procuro? Mas a luz já se apagava. Os desenhos voltavam a ser manchas escuras na parede, como tinta desbotada pelo tempo. O último vislumbre antes que tudo desaparecesse foi o rosto de seu avô, fixando-a através das décadas, com uma expressão que misturava urgência e uma tristeza infinita. 1953, Prisão do Silêncio. Cela número 19. Uma lâmpada fraca pendurada no teto projetava sombras alongadas nas paredes úmidas. Nikolai Gradov estava encostado na parede fria, o corpo consumido pela doença. Cada inspiração era uma faca em seu peito, a tosse seca rasgava sua garganta. Mas seus olhos permaneciam límpidos, e a mão que segurava uma caneta improvisada não tremia. Ele desenhava na parede com o próprio sangue, não por desespero, mas porque sabia que não havia outra maneira de deixar seu testemunho. As palavras poderiam ser distorcidas, os documentos queimados, as testemunhas silenciadas. Mas aquelas linhas traçadas com o que lhe restava de vida resistiriam. A porta da cela abriu-se sem ruído. Valentin Krylov, o guarda, espiou rapidamente o corredor antes de entrar, apertando contra o peito um embrulho pequeno. Aqui, murmurou, estendendo-lhe folhas de papel amarelado e um toco de lápis. Desenhar nas paredes, hesitou. As paredes falam mais do que gostaríamos. Nikolai aceitou o presente com um aceno de gratidão. Suas mãos, já marcadas pelas marcas da tortura, fecharam-se em torno daqueles objetos como se fossem relíquias. Você está arriscando sua vida, Valentin. O guarda sentou-se na beirada da cama, observando enquanto o prisioneiro traçava linhas firmes, rostos, máquinas, documentos. Todos nós arriscamos algo nesta vida, respondeu, filosófico. A diferença está no porquê. Cada desenho não era apenas uma imagem. Era uma prova, um grito por justiça, uma acusação que nenhum tribunal ousaria ignorar. Você acha que alguém verá esses desenhos? Perguntou Valentin, baixando ainda mais a voz. Aqui nestas paredes? Nikolai levantou o rosto. Havia algo em seus olhos, uma certeza que transcendia a cela, o tempo, até mesmo a morte. Mesmo que eu não esteja mais aqui, a verdade permanecerá nestes traços. E um dia virá alguém que saberá como olhá-los. Quem? O artista sorriu, e aquele sorriso foi tão luminoso que pareceu estranho em um homem à beira do fim. Minha neta. Nunca a verei, mas sei que ela virá. E estas paredes lhe contarão o que precisam dizer. Valentin balançou a cabeça, entre o ceticismo e uma fé nascente. Delírio de um homem moribundo, talvez. Mas havia algo na voz de Nikolai, uma convicção inabalável, que fazia até o impossível parecer plausível. E se apagarem os desenhos? Se pintarem por cima das paredes? O sangue é mais forte que a tinta, respondeu Nikolai simples. O que é traçado com ele não se apaga por completo. Sempre ressurgirá. Basta saber como olhar. Ele voltou-se para a parede, apressando-se em registrar tudo o que viu, tudo o que soube. Cada linha era um fragmento de um quebra-cabeça monstruoso. Cada imagem uma mensagem lançada ao futuro, na esperança de que décadas depois a justiça é tardia, mas não ausente finalmente triunfasse. Valentin observava a figura curvada do prisioneiro, e dentro dele crescia uma estranha certeza. Aquelas paredes falariam. Um dia para alguém que soubesse ouvir. Não se apaga com o tempo. Os dedos de Marina apertavam a caixa de metal como se ela fosse o único ponto firme em um mundo que de repente parecia desmoronar. Os olhos de Gleb Chatalov brilhavam com uma frialdade calculada, mas por trás da máscara de indiferença, ela percebeu algo mais, um lampejo de medo. Ele sabia. Sempre soube. A família dele havia construído um império sobre ossos e mentiras e agora, pela primeira vez, alguém segurava a prova de que tudo aquilo era uma fachada podre. Pravda, repetiu Marina, a palavra soando como uma sentença. A verdade não precisa de testemunhas quando tem nomes, datas e assinaturas. E ela tem algo mais, uma confissão. Ela ergueu o papel amarelado com a escrita trêmula de Vsou. Seu avô não era apenas um assassino. Era um covarde. Mandou matar quem podia incriminá-lo, inclusive este homem. Ela sacudiu o documento diante dele. E você, Gleb, é o último herdeiro dessa herança de sangue. Um dos homens atrás de Gleb avançou um passo, mas ele levantou a mão, detendo-o. Seu sorriso era tenso, quase imperceptível. Você acha que isso muda alguma coisa? Sua voz era baixa, mas cada sílaba cortava o ar como uma lâmina.
Mesmo que esses papéis sejam autênticos, e eu duvido muito, quem vai acreditar em você? Uma arquivista obscura contra o nome Chatalo? Os tribunais, a imprensa, até os seus colegas. Todos preferem a versão que já conhecem, a versão conveniente. Marina sentia o peso do fardo que carregava há anos, as lágrimas não derramadas da tia Lena, o silêncio do pai, a sombra de um avô que nunca conheceu, mas cuja honra havia se tornado sua própria batalha. Agora, porém, não havia espaço para dúvidas. Ela tinha nas mãos não apenas provas, mas uma arma. Conveniente para vocês, retrucou, guardando os documentos de volta na caixa com movimentos precisos. Mas a história não é escrita só pelos vencedores. Às vezes, basta uma rachadura no muro para que tudo desabe. Ela olhou fixamente para Gleb, desafiando-o a negar o óbvio. E você sabe disso. Por isso está aqui. Por isso mandou adiantar a demolição. Por um instante, o ar na capela parece espessar. Os trabalhadores atrás de Gleb trocaram olhares nervosos. Ele, no entanto, manteve a postura ereta, como se estivesse diante de um tribunal invisível. Você não vai sair daqui com isso, disse finalmente com uma calma que soava forçada. Não hoje. Marina não recuou. Em vez disso, deu um passo à frente, aproximando-se dele o suficiente para que ele visse o brilho determinado em seus olhos. Então me mate, sussurrou sem pestanejar. Assim como seu avô matou os outros. Assim como você planejava fazer comigo. Ela indicou com um gesto a capela, as paredes que guardavam segredos, o altar que havia protegido a verdade por décadas. Mas saiba de uma coisa, essas provas já estão em lugar seguro. Mesmo que você destrua esta caixa, mesmo que destrua mim, a verdade já escapou. Ela está nas fotos que tirei, está nos arquivos que enviei, está nas pessoas que agora sabem. Pela primeira vez, Gleb Chatalov pareceu vacilar, não por medo da ameaça, mas porque pela primeira vez em sua vida, alguém havia olhado nos olhos da família dele e visto não um monumento, mas um túmulo. E túmulos, como Marina bem sabia, têm o hábito de serem abertos. A história precisava ser contada. Gleb fez um gesto aos seus homens, que avançaram pela capela bloqueando a saída. Lamento, Marina, disse ele, e pela primeira vez seu tom soava quase sincero. Realmente lamento. Você até me agradava. Mas não podia permitir que o nome de sua família fosse manchado. Demasiado estava em jogo. Seus olhos percorreram as paredes descascadas da capela. Que pena, Misdova. Acidentes em construções antigas são tão comuns, especialmente durante obras de demolição. Marina recuou, procurando desesperadamente uma saída. Atrás dela, apenas a parede cega do altar. Meu pai sabe que estou aqui, disparou ela, a voz trêmula. Ele já está a caminho. Infelizmente não chegará a tempo. Gleb encolheu os ombros como se falasse do clima. O desabamento está marcado para daqui a 15 minutos. As cargas já estão posicionadas. Nós, é claro, teremos tempo de sair. Os olhos de Marina varreram o espaço em pânico. Não havia saída, apenas uma janela estreita e gradeada, tão alta que seria impossível alcançá-la, mesmo que conseguisse se espremer por entre as barras. Deixe a caixa aqui, ofereceu Gleb, estendendo a mão. Ela será destruída de qualquer forma, mas assim você terá uma chance de sair viva. Marina apertou a caixa contra o peito. Dentro daquele recipiente de metal não havia apenas a verdade sobre um crime antigo. Havia a honra de sua família, o nome limpo de seu avô, a justiça que ele nunca viu em vida. Não, balançou a cabeça. Você não a terá. Gleb suspirou como se lidasse com uma criança teimosa. Como quiser. Virou-se para sair, mas congelou no meio do movimento. No vão da porta, imóvel como uma estátua, estava Ekaterina Ilinskaya. Atrás dela, homens de terno discreto e um uniforme policial. Ninguém sai daqui, disse a mulher idosa e sua voz, antes frágil, agora cortava o ar como uma lâmina. Serviço Federal de Segurança. Temos um mandado para a revista deste local no âmbito da investigação dos assassinatos de 1952 a 53. O rosto de Gleb empalideceu. Esse caso foi encerrado há 60 anos. Prescrição. Para assassinatos não há prescrição, cortou Ekaterina. Principalmente quando se trata de massacres para encobrir crimes de Estado. Ela se voltou para Marina. Você encontrou os documentos. Marina, sem uma palavra, entregou-lhe a caixa. Ekaterina acenou para os policiais que avançaram em direção a Gleb, algemando-o antes que ele pudesse reagir. Gleb Chatalov, você está preso por tentativa de destruição de provas e obstrução da justiça. Isso é um absurdo. Sua voz, antes firme, agora tremia. Vocês não podem. Podemos, respondeu Ekaterina serena. E devemos. Por tempo demais essa história permaneceu enterrada. As paredes, afinal, começaram a falar.
Assim como previra Nikolai Gradov. 1953. A prisão do silêncio. A cela número 19 mergulhava na penumbra. Nikolai Gradov estava deitado na enxerga, fraco demais para se levantar. A doença quase o havia vencido, mas seus olhos ainda ardiam com uma chama teimosa. O som da fechadura sendo girada fez com que virasse a cabeça. Na porta erguia-se Ivan Shatalov, alto, impecável no uniforme engomado, as medalhas reluzindo no peito. Seu olhar gelado percorreu a figura esquelética do prisioneiro. Não se levanta para um superior, Gradov. Havia sarcasmo em sua voz. Que pena. Você está muito mal. Nikolai não respondeu. Apenas observava seu algoz com uma estranha tranquilidade, como se já tivesse cruzado uma linha invisível além da qual o medo e o ódio perdiam o poder. Shatalov entrou na cela, olhando ao redor com nojo. Vim trazer uma boa notícia. Amanhã você será transferido. Um regime especial, um objeto fechado. Nem mesmo um número você terá dali em diante. Apenas uma letra em seu prontuário. A letra R. Rashod. Despesa. Ele esperava ver terror, súplica, desespero. Mas o artista apenas esboçou um sorriso fraco. Você não sairá daqui vivo. Gradov cuspiu Shatalov, irritado por aquela reação. Ninguém jamais saberá a verdade. Seu filho crescerá com a marca de filho de assassino, e seus desenhos desaparecerão como você. Nikolai apoiou-se nos cotovelos, a voz baixa, mas cada palavra clara como cristal. As paredes se lembram, Shatalov. E um dia, elas falarão. Algo naquele tom, naquela certeza, fez com que um calafrio percorresse a espinha de Shatalov, como se dedos gelados tivessem tocado sua nuca. Delírios de um moribundo resmungou virando-se. Mas no fundo, uma sombra de medo se mexeu dentro dele. Não medo do homem, mas de algo maior, algo que escapava ao seu controle. Ao sair, ordenou ao guarda que iniciasse um interrogatório especial com o prisioneiro 1937. Até o amanhecer, ele deve assinar uma confissão completa. De volta à cela 19, Nikolai Gradov deitou-se novamente, os olhos fixos no teto. Seus lábios moviam-se, como se conversasse com alguém invisível. Espere, sussurrava. Espere até que ela chegue. Mostre a verdade a ela. Porque as paredes guardavam tudo. E um dia, elas falariam. O uivo da sirene rasgou o silêncio da manhã na prisão. Marina estremeceu, deixando a caixa escorregar de suas mãos. Ajoelhando-se, começou a juntar os papéis espalhados pelo chão enquanto Ekaterina Ilinskaya dava ordens aos agentes do FSB. O prédio está minado, anunciou a mulher, virando-se bruscamente para Marina. Shatalov deu a ordem para detonar a ala leste. Temos no máximo 10 minutos para evacuar. Mas as provas... Marina pressionava a caixa contra o peito, como se ela fosse um escudo. Leve-os com você. Agora. Para a saída. Gleb, contido por 2 agentes, arrancou-se com uma força inesperada, derrubando um dos homens. Sua mão disparou em direção à coldre do outro, e em um instante a arma estava em suas mãos. Ninguém sai daqui enquanto eu não tiver esses papéis, gritou, a voz vibrando de tensão. Esta é a minha família. Meu nome. Vocês não destruirão tudo que construímos por décadas. Nos olhos de Gleb, Marina não viu apenas ódio ou medo. Via o desespero de um homem assistindo ao desmoronamento do mundo que conhecia, e havia algo quase bíblico naquela ruína. Gleb, ouça, tentou Ekaterina, mas não terminou a frase. A primeira explosão ecoou nas entranhas do prédio. Gesso desabou do teto. O chão tremeu como um animal ferido. Segunda explosão. Mais perto. Terceira. Na confusão espessa de poeira e gritos, Marina viu Gleb apontar a arma para Ekaterina, viu a mulher idosa empurrar um agente para o lado. O estrondo de outra detonação se misturou ao tiro. Alguém gritou. A fumaça engoliu tudo. O instinto de sobrevivência impeliu Marina a correr. Agarrando a caixa, lançou-se pelo corredor, tentando desesperadamente lembrar o mapa do prédio. Atrás dela, ecoavam passos, mais tiros, o desabamento de vigas. O corredor se bifurcava. Para onde? Hesitou por um segundo, e esse segundo quase lhe custou a vida. Gleb emergiu da cortina de fumaça, o rosto sujo de fuligem, os olhos injetados de uma loucura animal. Pare! Berrou, levantando a arma. Ela jogou-se para a esquerda sem pensar. A bala cravou-se na parede, a centímetros de seu ombro. O coração batia em sua garganta. Manchas escuras dançavam diante de seus olhos. Os corredores da prisão se transformavam em um labirinto sem fim, onde cada curva poderia levar à salvação, ou a um beco sem saída. Outra explosão abalou o prédio com muito mais força. O chão inclinou-se, e Marina quase perdeu o equilíbrio. Fendas nas paredes exalavam uma fumaça asfixiante.
A ala leste desabava como um castelo de cartas. Apertando a caixa contra o peito, com seus documentos preciosos, sua verdade e sua redenção, ela correu. Mais rápido. Os pulmões ardiam. Mais rápido. Porque além da fumaça e do ruído, além do medo e da exaustão, uma única certeza a impulsionava: as paredes haviam falado. E agora, nada as calaria novamente. Chátalow. E entre eles, um caderno de couro desgastado, com páginas amareladas pelo tempo. As mãos de Marina tremiam ao folheá-lo. Cada linha escrita à mão, cada esboço a lápis era uma peça do quebra-cabeça que ela perseguia há anos. Não eram apenas provas, eram confissões silenciosas, gritos abafados de homens condenados ao esquecimento. O caderno começava com datas e nomes. 12 de maio de 1953. Mikhail Petrov. Turno da noite. Vazamento no setor 3. Seguiam-se anotações técnicas, mas entre os números, frases soltas como facas. Ele sabia demais. Perguntou sobre os outros. E então, em letras trêmulas, resolvido. Ninguém mais vai perguntar. Marina sentiu o estômago revirar. Não eram apenas mortes, eram execuções calculadas. Seu avô não havia sido vítima de um acidente, como a versão oficial insistia. Ele sabia. E por isso tinha sido eliminado, assim como os outros, cujos nomes agora saltavam das páginas como fantasmas: Alexei, Grigori, Anatoly. Todos engenheiros. Todos desaparecidos, após denunciar falhas no sistema de segurança da fábrica. Mas havia algo mais. Entre as últimas páginas, um mapa rudimentar do subsolo da prisão com uma anotação à margem. Aqui eles escondem o que não pode vir à tona. Câmera 47. Seu coração acelerou. Se aquelas paredes haviam falado antes, o que mais elas guardavam? Senhorita Vlasova. A voz de Ekaterina Ilinskaya cortou seus pensamentos. A diretora do arquivo aproximou-se, o rosto pálido sob a camada de pó. Os bombeiros estão evacuando a área. Precisamos sair agora. O que você tem aí? Marina fechou o caderno com um estalo seco. Não era hora para explicações. Provas, respondeu, guardando tudo de volta na jaqueta. Provas de que meu avô estava certo. E de que os Chátalow construíram seu império sobre ossos. Ilinskaya olhou para o prédio em ruínas, onde o fogo ainda dançava entre as vigas retorcidas. Seus olhos, geralmente frios e calculistas, brilharam com algo parecido a alívio. Então a justiça finalmente terá seu lugar, murmurou. Mas primeiro, precisamos sobreviver para contá-la. Um estrondo abafado ecoou do que restava da ala leste. O chão tremeu debaixo de seus pés. Não havia mais tempo. Marina ajudou Gleb a se apoiar em seu ombro, sentindo o peso de seu corpo ferido, e do fardo que ele carregava há décadas. Enquanto se afastavam dos escombros, ela olhou uma última vez para as paredes que quase os engoliram. Elas haviam guardado segredos por tempo demais. Agora finalmente gritavam. E alguém precisava ouvir. Entre os papéis de Chátalow e do diretor da fábrica, havia uma carta endereçada àquele que encontrasse a verdade. Com dedos trêmulos, Marina desdobrou a folha amarelada pelo tempo. Se você lê estas linhas, é porque as paredes da prisão do silêncio finalmente falaram, dizia o texto em letras desbotadas. Eu, Valentin Krylov, testifico. O artista Nikolai Gradov é inocente. Ele foi vítima de uma injustiça monstruosa. Não consegui salvar seu avô, mas preservei seu legado. Ele morreu pela verdade, não no cadafalso, mas nas mãos da tortura e da privação, sem se dobrar, sem se render. Até seu último suspiro, acreditou que um dia a justiça triunfaria. Sobretudo, acreditou em você, Marina. Sim, ele pronunciava seu nome, embora você ainda não tivesse nascido. Minha neta encontrará a verdade, dizia. Pensei que fossem delírios de um moribundo. Mas agora, enquanto você segura esta carta, entendo. Ele realmente via o futuro. Marina ergueu os olhos do papel. Ao redor, jornalistas se agitavam, câmeras disparavam flashes. Ekaterina dava entrevistas, apontando para os escombros da prisão. Tudo parecia irreal, como se acontecesse em outra dimensão. Ao longe, o uivo de uma sirene se aproximava, seguido pelo ruído de uma ambulância. Alguém lhe colocou um cobertor nos ombros, outro lhe estendeu um copo de chá quente, mas ela não sentia nem o frio nem a sede. Seus olhos permaneciam fixos nas ruínas da prisão do silêncio, e na névoa que tremulava sobre os destroços, lhe parecia distinguir o contorno de um homem alto, de cabeça erguida com orgulho. Ele sorria para ela, sua neta que nunca conheceu, mas em cuja existência acreditara com uma fé inquebrantável. 1953, Prisão do Silêncio. Cela 19. O crepúsculo antes do amanhecer afogava a cela em uma penumbra cinzenta. Nikolai Gradov jazia na enxergão, sentindo as últimas forças se esvaírem.
As torturas infligidas por Shatalov haviam sido a gota final para um corpo já minado pela doença. Sabia que não veria outro nascer do sol. O rangido da porta ao se abrir fez com que erguesse as pálpebras. Na entrada, Valentin Krylov, pálido com olheiras fundas. Eles te transferem daqui a 1 hora, sussurrou o guarda. Para o objeto. Ambos compreendiam o que aquele eufemismo significava. Nikolai assentiu fracamente. Então nosso tempo se esgota, murmurou. Krylov olhou ao redor com cautela e aproximou-se apressado da enxergão. Recuperei todos os seus desenhos do esconderijo atrás do radiador na solitária, e os documentos que me pediu para guardar. Esconda-os onde ninguém imagine procurar. Falar era um esforço sobre-humano. Cada palavra arrancada da garganta doía como lâmina. Guarde-os. Alguém encontrará a verdade. Estendeu ao guarda um papel dobrado. Este é o último. Fiz ontem à noite. Valentin desdobrou o esboço e congelou. Retratada ali estava uma jovem de traços decididos com um rosto que de algum modo evocava o próprio Nikolai. Quem é? Perguntou perplexo. Minha neta. Nos olhos do artista moribundo, uma chama estranha ardeu. Marina. Nunca a verei, mas sei que será ela quem ouvirá os murmúrios destas paredes. Krylov abanou a cabeça. Delírios de um homem quebrado pela tortura. Mas havia algo na certeza de Nikolai que fazia tremer as fronteiras do possível. Como pode saber seu nome? Sua aparência? Um sorriso frágil curvou os lábios ensanguentados do prisioneiro. Vejo-a como através de um vidro embaçado, mas vejo. Ela virá até esta cela. Buscará a verdade. E a encontrará. Uma tosse convulsa o sacudiu. Gotas escarlates mancharam o lençol. Valentin, prometa-me. Prometa que guardará as provas para ela. Para minha Marina. Prometo, respondeu Krylov, apertando a mão gelada do outro. Escondê-las em onde só ela poderá achar. Obrigado. O fôlego de Nikolai era agora um suspiro. Agora vá. Não pode ser visto aqui. Estão vigiando. Com o coração pesado, Valentin dirigiu-se à porta. Ao cruzá-la, olhou para trás pela última vez. Nikolai não olhava para ele. Seu olhar perdia-se além daquelas paredes, além daquele tempo. As paredes lembram, sussurrou o artista. E um dia falarão. O quarto de hospital cheirava a medicamentos e crisântemos. As paredes brancas, a esterilidade asséptica, o zumbido monótono dos aparelhos, tudo criava a ilusão de um tempo suspenso. Como se, naquele limiar entre a vida e a dor, os segundos fluíssem de outra maneira. Marina estava junto à janela, observando os sulcos que a chuva de maio desenhava no vidro. 3 dias haviam se passado desde o desabamento da prisão do silêncio, mas parecia que uma eternidade separava aquele momento do presente. Gleb jazia na cama hospitalar, pálido, os traços afiados pela dor, a perna engessada suspensa por um sistema de rodanas. Os médicos falavam em fratura exposta, cirurgia complexa, recuperação longa. Mesmo agora, esgotado pelos analgésicos e pelo sofrimento, mantinha aquela dignidade interior que sempre o distinguira. A porta entreabriu-se. Uma enfermeira entrou. 5 minutos, lembrou. O paciente precisa descansar. Marina anuiu e aproximou-se da cama. Gleb abriu os olhos e esboçou um sorriso fraco. Veio ver o inimigo derrotado? Vim visitar o homem que salvou minha vida, respondeu ela, sentando-se na beirada da cadeira. Como está se sentindo? Como alguém sobre quem desabou uma parede de prisão, tentou ironizar, mas uma careta de dor substituiu o sorriso. Os médicos dizem, teve sorte. Poderia ser pior, ponto. Um silêncio pairou entre eles, não opressivo, mas carregado de palavras não ditas. Lá fora, o vento empurrava nuvens rasgadas pelo céu, deixando passar raios de sol que douraram o quarto por instantes, antes que a cortina de chuva tudo voltasse a mergulhar em cinza. Os documentos, finalmente indagou Gleb. Entregou ao inquérito? Sim. Ekaterina Ilinskaya recebeu pessoalmente todo o material. A Promotoria Regional reabriu a investigação sobre os assassinatos dos anos 1950. Ele fechou os olhos. Os dedos brincavam nervosos com a borda do cobertor. Sabe, passei a vida inteira lutando pelo legado do meu avô, confessou baixo. Seu nome, sua reputação, suas obras, eram a base da minha própria existência. E agora? Uma pausa. Agora essa base desmorona. Preciso decidir se caio com ela ou construo algo novo. Algo meu. Marina permaneceu em silêncio, dando-lhe espaço. Vou depor, continuou. Contar tudo o que sei sobre os crimes dele. Não porque me obrigaram, mas porque. Hesitou, buscando as palavras. Porque é a única maneira de me libertar dessa sombra. Talvez assim eu redima uma parte da culpa da minha família. Já começou, disse ela, tocando-lhe a mão com cuidado.
Quando me salvou, aquela escolha definiu tudo mais. Gleb virou o rosto para encará-la. Por que voltou por mim? Poderia ter me deixado lá, sob os escombros. Ninguém a julgaria. Marina olhou para as gotas que escorriam pelo vidro. Porque eu buscava a verdade e não vingança, respondeu por fim. Justiça não é punir os descendentes pelos erros dos antepassados. É cada um responder por seus próprios atos. O silêncio voltou a se instalar. O vento lá fora ganhava força, arremessando a chuva contra a janela com redobrada violência. Ouvi dizer que seu pai chegou, mudou de assunto Gleb. Sim, ontem. Um sorriso involuntário aflorou em seus lábios. Vá até ele e interrompeu o Gleb. Tem muito o que conversar. E eu preciso descansar. Fechar os olhos foi seu modo de encerrar a visita. Marina entendeu. Mas antes de sair, a porta reteve o som de sua voz. Marina, obrigada por ter vindo. Ela se virou, mas Gleb já havia se afastado, virando-se para a parede como se envergonhado daquele breve momento de vulnerabilidade. O ar frio do corredor do hospital pareceu mais cortante quando ela saiu, como se a temperatura tivesse caído junto com o peso daquela despedida silenciosa. Anatoly Gradov esperava a filha em um pequeno jardim público em frente ao prédio, sentado em um banco de madeira desgastado pelo tempo. Os fios brancos nos cabelos, as rugas profundas ao redor dos olhos. Quando ele tinha envelhecido tanto, Marina percebeu, com um aperto no peito, que há muito não olhava realmente para o pai. Não notara como os anos haviam esculpido seu rosto, como a postura antes ereta agora carregava o fardo de algo não dito. O tempo roubara dele a juventude, mas também lhe dera uma gravidade que ela nunca antes percebera. Como ele está? Perguntou Anatoly, com um gesto discreto em direção ao hospital. Vai se recuperar. Marina sentou-se ao seu lado, sentindo a umidade do banco penetrar a roupa. Fisicamente, pelo menos. Hesitou, procurando as palavras. Mas e a alma? Não sei. Não é fácil descobrir que seu avô foi um assassino em série. O pai ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Seus olhos estavam fixos nas poças d'água que se formavam entre as pedras do caminho, refletindo um céu cinzento e pesado, como se ali pudesse encontrar respostas. Eu deveria ter pedido perdão há muito tempo. A voz dele saiu rouca, como se as palavras tivessem ficado presas na garganta por décadas. Por ter escondido a verdade todos esses anos. Por me afastar quando você mais precisava de apoio. Fechou os punhos sobre os joelhos, os nós dos dedos brancos pela pressão. Sempre temi que o passado a alcançasse. Mas você se mostrou mais forte do que eu imaginava. Marina observava-o, tentando reconciliar a imagem daquele homem frágil, arrependido, com o pai distante que conhecera. Quantas camadas de proteção ele havia construído ao redor de si. Quantas dores carregara em silêncio, como um fardo invisível. Você se lembra de algo dele? Perguntou baixinho, quase temendo quebrar o encanto daquele momento. Do avô? Anatoly demorou a responder. Seu rosto mudou de forma quase imperceptível, como se uma máscara, a do advogado seguro, do homem de sucesso a tivesse escorregado, revelando por baixo os traços de um menino perdido. Um menino que perderá o pai não para a morte, mas para o sistema. Fragmentos. Confessou por fim. Eu tinha 8 anos quando o prenderam. Fechou os olhos e Marina viu-o tremeluzir, como se as memórias fossem tão tangíveis quanto o vento úmido que soprava entre eles. Lembro-me das mãos dele. Fortes com dedos longos, sempre manchados de tinta, do cheiro de terebintina e óleo de linho que o acompanhava, como se ele carregasse o ateliê consigo para onde fosse. Sorriu, um sorriso triste, quase nostálgico. E dos olhos, iguais aos seus, com aquela centelha de luz, mesmo quando tudo ao redor era escuro. Ficaram assim em silêncio enquanto a chuva caía mais leve agora, como se o céu também tivesse se acalmado. Até que Anatoly tirou do bolso interno do paletó uma fotografia amarelada pelas bordas. Trouxe isto. Estendeu-a com cuidado, como se temesse que o papel se desintegrasse ao toque. É tudo que me restou dele. Marina recebeu a imagem com dedos trêmulos. Um homem jovem em uniforme militar decorado com medalhas, olhava diretamente para a câmera com uma expressão que misturava determinação e melancolia. A linha do queixo, o modo como os ombros se inclinavam levemente para a frente. Era como olhar para um espelho distorcido pelo tempo. Nikolai Gradov, seu avô. Um estranho cujo sangue corria em suas veias, cujo legado agora a perseguia como uma sombra persistente. Vamos. Levantou-se de repente com uma urgência que não conseguia explicar. Quero mostrar uma coisa a você. Tomaram um táxi até a Torre do Silêncio, como o prédio da antiga prisão era conhecido entre os moradores. A ala leste estava em ruínas, mas os corpos administrativo e oeste resistiram ao tempo,
erguendo-se como testemunhas mudas de um passado que se recusava a ser esquecido. Uma fita policial cercava o perímetro, mas o guarda, reconhecendo Marina, acenou para que passassem sem perguntas. Para onde estamos indo? Indagou Anatoly, enquanto seguiam pelos corredores sombrios, onde o eco de seus passos parecia se misturar a outros, mais antigos, como se as paredes ainda guardassem os sons de quem por ali passou. Cela 19. Ela não olhou para trás. Foi lá que ouvi a voz dele pela primeira vez. O pai lançou-lhe um olhar estranho, como se tentasse decifrar se aquelas palavras eram literais ou metafóricas. Talvez, no fundo, soubesse que naquele lugar as fronteiras entre o real e o intangível eram mais finas do que em qualquer outro. A cela os recebeu com sua penumbra habitual, o ar denso com o cheiro de umidade e tempo parado. Marina acendeu a lanterna do celular, dirigindo o feixe de luz para a parede onde, semanas antes, as imagens haviam se revelado como fantasmas emergindo da tinta. Aqui, passou os dedos pela superfície áspera, sentindo as irregularidades sob a ponta dos dedos. Ele deixou suas mensagens aqui. Desenhos que surgem através das camadas, como se... Procurou as palavras certas. Como se o sangue fosse mais forte que a tinta, como ele mesmo dizia. Anatoly aproximou-se hesitante. Sua mão, estendida para tocar a parede, tremia. Não vejo nada. Sua voz era um sussurro carregado de frustração. Por que você está olhando com os olhos? Marina sorriu, suave. Precisa olhar com o coração. Segurou a mão do pai e pressionou sua palma contra o reboco frio. Feche os olhos. Só sinta. Ele está aqui, pai. Todo esse tempo, ele esteve aqui esperando que viéssemos. Anatoly obedeceu. Seu rosto transformou-se, os músculos relaxaram, como se um peso ancestral finalmente tivesse sido depositado no chão. Uma lágrima escorreu por sua face, brilhando à luz fraca da lanterna. Eu sinto. Sua voz quebrou. Meu Deus, eu realmente sinto a presença dele. Nesse instante, como em resposta, um sopro de ar quente percorreu a cela, embora a janela estivesse hermeticamente fechada. Um vento suave, quase caricioso, trazendo consigo um aroma familiar. Óleo de linho terebintina, algo que evocava infância, segurança, lar. Algo que ambos haviam esquecido como cheirava. Durante anos, Marina transformou aquelas memórias em algo tangível. Nas salas do museu que ajudara a criar, ela guiava os visitantes por um percurso que falava não apenas da prisão, mas da fábrica, dos eventos daquela época turbulenta. Entre fotografias amareladas, documentos oficiais e recortes de jornal, o que mais impressionava eram as obras de Nikolai Gradov, desenhos restaurados com esmero, feitos a carvão ou, em alguns casos, com pedaços de sabão sobre fragmentos de papel, retratos de prisioneiros, cenas do cotidiano atrás das grades, visões da cidade enquadradas pela grade de uma janela. Em cada traço percebia-se a mão de um mestre e a alma de alguém que, apesar de tudo, nunca se deixou vencer. Em um dos últimos salões, Marina parou ao lado de um homem apoiado em uma bengala. Gleb Shatalov, ainda pálido após longo tratamento, mas com a postura ereta e o olhar firme, trabalhava agora como consultor do museu. Como está sendo a primeira visita guiada? Perguntou ele em voz baixa. Bem, respondeu ela, igualmente suave. As pessoas estão interessadas. Escutam, fazem perguntas. É isso que importa. Gleb assentiu e afastou-se discretamente, dando passagem ao grupo. Seu caminho rumo à redenção fora longo e árduo, mas ele o percorria com a mesma determinação com que outrora defenderá o nome da família. A confissão pública da culpa do avô, a colaboração com as investigações, a participação na criação do museu, nada disso poderia apagar por completo o sangue que manchava o sobrenome Shatalov, mas oferecia, ao menos, a esperança de um novo começo. O ponto final da excursão era a cela número 19. Ao contrário das outras salas, ali não havia iluminação moderna nem telas interativas. Apenas paredes nuas, uma cama de ferro e uma janela gradeada no alto sob o teto. E emergindo através de camadas de tinta, desenhos quase apagados na penumbra, mas infinitamente vivos. Esta cela permaneceu praticamente intocada, explicou Marina quando o grupo adentrou o espaço. Foi ali que Nikolai Gradov passou seus últimos meses antes de ser enviado para o campo de onde nunca retornaria. E foi ali também que criou suas últimas obras, não em papel, mas diretamente nas paredes, usando o próprio sangue como tinta. Ela se aproximou da parede do fundo, onde o desenho se destacava com mais clareza do que nos outros trechos. Um autorretrato, feito pouco antes de sua morte. A particularidade dos desenhos em sangue é que eles ressurgem através de qualquer cobertura aplicada sobre eles. A tinta pode ocultá-los por décadas, mas eles sempre voltam à superfície.
O sangue é mais forte que a tinta, costumava dizer meu avô. Os visitantes se aproximavam, esforçando-se para distinguir as linhas que se fundiam na imagem de um rosto humano. Alguns fotografavam, outros simplesmente permaneciam em silêncio, absorvendo a energia daquele lugar. Quando a excursão terminou e os últimos visitantes deixaram a cela, Marina ficou sozinha. Caminhou até a parede onde um outro desenho, quase imperceptível, ainda resistia ao tempo. Aquele mesmo que ela vira em sua primeira visita. O retrato de uma jovem mulher com seus próprios traços. Você sabia, vovô? Sussurrou tocando a superfície áspera da parede. De alguma forma, você sabia que eu viria. Uma leve brisa percorreu a cela, embora janelas e portas estivessem fechadas. Marina teve a impressão de que as velhas paredes suspiraram aliviadas, como se uma tensão de décadas finalmente as libertasse agora que a verdade viera à tona. Ficou ali por mais alguns instantes, em silêncio, antes de sair sorrindo, fechando cuidadosamente a porta atrás de si. À sua frente, uma nova vida se descortinava a um capítulo cujo início fora escrito pelas paredes de uma antiga prisão. 1953. A prisão do silêncio. Nikolai Gradov jazia em um leito do enfermario carcerário. Seu tempo se esvaía, e ele sabia disso. As torturas, a doença, o esgotamento haviam feito seu trabalho. O corpo se recusava a lutar, mas o espírito permanecia indomável. Quando o enfermeiro se virou, ele retirou debaixo do colchão um prego afiado. Seu último instrumento, sua última arma, sua derradeira chance de deixar uma marca naquele mundo. Com esforço, levantou-se e aproximou-se da parede, começando a traçar linhas com a ponta do metal. Os dedos não obedeciam, a consciência se turvava, mas em sua mente o rosto aparecia com uma clareza cristalina, uma jovem mulher com seus olhos e o queixo teimoso. Sua neta que ainda não existia, mas que certamente viria até ali. Marina, sussurrava, esboçando os contornos do rosto. Marina Gradova? De onde lhe viera aquele nome, aquela imagem? Não conseguia explicar. Era como se, por um instante, o véu do tempo se abrisse diante do moribundo, permitindo-lhe vislumbrar um futuro que jamais conheceria. Ao terminar o desenho, passou a mão sobre ele. Um movimento desajeitado cortou sua pele, e o sangue escorreu, tingindo as linhas, tornando-as mais vivas, mais intensas. Assim está certo, pensou o artista. O sangue é mais forte que a tinta. Eles pintariam aquelas paredes repetidas vezes, mas o sangue sempre encontraria um caminho para voltar à superfície. As paredes lembram, murmurou, ajoelhando-se fraco. E um dia a verdade seria ouvida. Diante de seus olhos, visões se desdobravam. Sua neta caminhando pelos corredores daquela prisão, suas mãos tocando as paredes, seus olhos decifrando as mensagens que ele deixará. Via-a descobrindo o esconderijo, desvendando a verdade, restaurando seu nome. O enfermeiro o encontrou sem vida, com um sorriso nos lábios e os dedos ainda sujos de sangue. O desenho na parede foi coberto ainda naquele dia, mas o sangue do artista havia se infiltrado fundo na cal, na pedra, na própria essência daquele lugar, e aguardava, paciente por aquela que poderia ouvir os murmúrios das paredes.